Oi gente, tudo bom? Aqui é a Izzy, bem-vindos ao meu canal. Primeiro vídeo de 2018 e eu voltei com um assunto que vocês têm me pedido muito, que é sobre a faculdade de medicina. Aqui no canal já tem vários vídeos sobre medicina, eu vou deixar todos linkados aqui no box de informações. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com o primeiro período. Eu comecei em agosto e terminei na metade de dezembro, dia 18 de dezembro. Então eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nesses meses e como foi, sabe, o que eu achei, o que me decepcionou, o que foi diferente. Então é isso, vem comigo. Eu vou começar falando sobre aspectos gerais, sobre a questão da organização da faculdade mesmo. A minha faculdade, ela tem metodologia tradicional, então, para quem conhece, quem já pesquisou a fundo um pouco mais sobre o dia a dia da faculdade de medicina, sabe que basicamente tem duas metodologias de ensino, a tradicional e o método PBL. O PBL foca mais na parte prática, meio que as matérias teóricas são introduzidas de maneira prática, o que eu particularmente acho uma coisa sensacional. Eu tive a oportunidade de conversar com uma menina que faz na metodologia PBL, e a diferença é muito grande, tipo, pelas oportunidades de coisas que eles já fazem desde o começo, o que eu achei muito legal. Agora, a minha metodologia tradicional, o que significa que o meu primeiro período foi baseado em assistir a aulas teóricas. Pouquíssimas matérias têm aulas práticas, na verdade são 5 matérias que têm aula prática, mas para falar a verdade só 2 matérias realmente eu tinha essa vivência de aula prática. Agora as outras eram esporádicas e tudo mais. Mas é isso, a minha metodologia tradicional é bastante coisa teórica, é chato no começo, tem muita matéria chata. A maioria dos conteúdos são aprofundamento dos conteúdos do ensino médio, tipo bioquímica, biologia celular, biofísica, usa muito conteúdo do ensino médio ainda. Então é um pouco chato porque você chega no primeiro período muito ansioso, sabe? Tipo, você tá realizando teu sonho, então você, nossa senhora, a vontade que você tem é sair entrando no hospital e fazendo tudo. Essa é a expectativa, né, gente? Mas a realidade é bem outra. Eu vou seguir, tipo, um roteirinho pra esse vídeo, porque é muita coisa pra falar. Então eu anotei, tipo, umas perguntinhas que eu acho que sejam interessantes falar. Aqui eu estou com as minhas matérias anotadas, porque eu não lembro todas. São 9 matérias, se eu não me engano, e eu vou falar e explicar um pouquinho sobre cada uma. Anatomia humana 1. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só sobre anatomia, explicando tudo que a gente estuda e tudo mais. Então, o link vai estar aqui no box de informações, em algum lugar da tela. Segunda matéria, atenção básica, saúde e sociedade. É a matéria que a gente estuda todo o funcionamento do SUS, o que acontece, tipo, o paciente, o que ele deve procurar se ele tiver uma emergência, se ele quiser alguma consulta normal, o que vai acontecer se no postinho não tiver a especialidade que ele precisa, tudo isso, sabe? O que acontece com o paciente na atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, tudo isso a gente aprende. Funcionamento de SUS, as leis que regem o SUS, tudo. É uma parte bem burocrática, bem chatinha, mas que é bem importante. Então, além disso, nessa matéria a gente também visita alguns postos de saúde e o hospital, no caso o hospital regional da minha cidade. Então lá a gente entrevista os profissionais e tem uma ideia de como funciona, sabe, as dificuldades, os problemas, estrutura e tudo mais. Eu mesmo só fui em 2 postinhos, né, porque a gente divide a sala e cada sala visita 1 ou 2 postos, cada sala não, cada grupo. E aí depois um apresenta o que foi, porque não dá pra todo mundo em todos os postos, porque é muita gente, não pode todo mundo de uma vez. No hospital, apenas alguns grupos conseguiram ir, porque o hospital tem reforma, então tava muito difícil de ir lá, tava uma bagunça. Inclusive, depois eu fui como paciente no hospital e, tipo, a UTI tava uma loucura, gente, tava uma doideira lá. Então não tinha como a gente ir mesmo, mas acredito que nesse próximo semestre a gente vá. Terceira matéria é biofísica. Biofísica é uma matéria que você estuda basicamente bem dentro da célula mesmo. É mais ou menos como uma célula nervosa ou cardíaca é estimulada, sabe? Íons que entram, íons que saem, canais de sódio, canal de potássio, um monte de coisa. É bem chatinho, é bem complicado, mas é muito importante para você entender a parte de fisiologia, que é no próximo semestre, e também para você entender o funcionamento de alguns medicamentos em farmacologia. Ela também tem aulas práticas, que é bem baseada em física mesmo. A gente estuda muito as partes de física que tem a ver com eletricidade, sabe? Porque as membranas dessas células que são excitáveis... Nossa, gente, eu tô explicando isso, eu não sei se vocês vão entender.
Mas essas células cardíacas e nervosas, são células excitáveis, ou seja, que você consegue mudar a configuração elétrica dela. Então a gente entra muito nessa parte de física, então é por isso que muita gente acha difícil, porque muita gente tem dificuldade em física e é bastante física. A gente estuda também mecânica de fluidos, que é a questão do sangue, sabe? A pressão do sangue em cada parte e tudo mais. Quarta matéria é biologia celular e molecular, que é basicamente ensino médio aprofundado, gente. As organelas, membranas, alguns tipos básicos de biotecnologia, essas coisas que a gente vai usar mais pra frente em outras matérias. Na verdade, as matérias do primeiro período são basicamente matérias para você ter pré-requisito, que você vai precisar desses conteúdos básicos nas outras matérias dos períodos seguintes. Bioquímica é a quinta matéria e é uma das que o pessoal reclama muito por ser difícil. Você vai estudar, por exemplo, respiração celular, etapa por etapa, tudo que participa, cada elementinho que participa, replicação de DNA, proteínas, lipídios, carboidratos, tudo bem aprofundado. Então muita gente acha difícil. No meu caso, não achei tão difícil porque não foi tão aprofundado a minha bioquímica. Então, foi uma matéria tranquila. As aulas práticas eram muito interessantes. No vlog que eu fiz sobre Semana de Estudante de Medicina, tem uma aula prática de bioquímica em que a gente fez uma extração de DNA, então assiste o vídeo, vocês vão achar bem interessante. É parte de laboratório que eu acho super legal, então foi uma das minhas aulas favoritas também. A sexta matéria é filosofia e saúde. Vocês já devem perceber que essa matéria é realmente chata. Principalmente porque eu nunca entendi muito bem filosofia e foi focado muito a filosofia e não foi tão direcionado à saúde no meu caso. Então eu achei bem chato, apesar do professor ser muito bom, as aulas eram legais, tipo, você pensava muito, sabe, refletia muito, mas eu não gostei tanto. Histologia humana é a minha matéria favorita do primeiro período, porque foi a matéria que eu mais consegui aproveitar. Era a matéria que tinha aula prática com laboratório, com microscópio, que eu sou muito apaixonada por essa parte de pesquisa. Então a gente via tudo na prática, toda semana tinha aula prática lá, ver lâminas e tudo mais. Então eu acho muito legal. Eu vou falar pra vocês mais pra frente sobre a minha aula favorita, e aí eu vou mostrar pra vocês uns trechinhos que eu gravei do microscópio, porque é muito legal. Psicologia. Também é uma matéria que você não entende muito bem porque você está estudando ela, mas ela é pré-requisito para a matéria do segundo período, que é relação médico-paciente. Então, basicamente, em psicologia você vai estudar algumas das teorias básicas de psicologia, né, que é base, e também outros assuntos, tipo a questão de relação com a morte, vida, cirurgia plástica, obesidade, essas coisas, para você ter uma base de como você deve meio que agir diante de cada situação. A parte boa e a parte ruim de ter que lidar com cada uma dessas coisas, o que você pode oferecer ao teu paciente e tudo mais. A última matéria é português e redação. Eu acho que filosofia e português e redação são, assim, as piores matérias do primeiro período no meu caso, porque é muito chato. Basicamente você vai aprender a fazer resumo, aprender a fazer artigo e banner, essas coisas mais teóricas que você vai usar. Precisa, porque você vai precisar escrever artigo, vai precisar fazer resumo, fichamento, um monte de coisa, mas é bem chato, confesso. De materiais. De materiais é bem básico o primeiro período. Cada matéria tem o seu livro. Eu não tenho nenhum livro pra mostrar pra vocês aqui, porque eu não comprei nenhum. Eles são muito caros, então eu usei todos da biblioteca mesmo. Mas de anatomia a gente usou o Moore, de histologia usou o Ross, bioquímica, biologia celular, a gente não usou nenhum livro assim, porque as matérias eram dadas mais na aula mesmo, tipo, a professora até passava o livro, mas ninguém realmente estudou pelo livro, eu acho, eu espero, não sei, pelo menos eu não estudei pelo livro e não deu tudo certo. Mas para bioquímica seria o Leininger, eu acho que é assim que fala, e biofísica, eu não lembro o livro de biofísica agora, mas vai ter a fotinha dele aqui. Então eram mais esses livros, a jaleco básico para você ir nos laboratórios, roupa toda branca e caixa de luva, dessas... Caixa de luva assim, luva de látex, que aí você precisa para ir nos laboratórios também. Logo no começo do período, em atenção básica, um dos professores deu pra gente uma aula sobre sinais vitais, em que a gente ia aprender
a medir a pressão, aferir a pressão, medir a temperatura e fazer contagem de batimentos. Então, para essa aula eu precisava do estetoscópio, do esfigmomômetro e de um termômetro. Só que eu já tinha gastado razoavelmente muito comprando roupa branca que eu não tinha, comprando jaleco e tudo. Então eu acabei não comprando nenhum desses materiais. Eu fui pra aula e peguei emprestado de quem já tinha feito os testes pra aprender. Então foi isso, só que agora, no final do ano, eu fui pro sul pra visitar a minha avó e ela mora perto da fronteira com o Paraguai. Então a gente acabou indo no Paraguai porque lá é muito mais barato e eu comprei o meu estetoscópio, aproveitei pra comprar o Litman, que é meio que o estetoscópio mais famoso na medicina, assim, que todos os médicos usam, porque eu acredito que ele seja o melhor. Aqui no Brasil ele custa uns R$700 e lá você encontra ele por 300 e pouco, dependendo da loja. Então é uma diferença de preço absurda e eu não podia perder a oportunidade. Esse aqui é o meu bebezinho, meu Litman, é o Classic 3, acho que é o modelo que todo mundo tá usando agora. E ele é rosa, na verdade eu queria o vermelho, mas eu achei o rosa mais bonito quando eu cheguei lá. Então aqui estou, meu neném. Ele tem uma vida longa muito grande, ele tem uma vida útil muito boa. Todo mundo fala que você compra uma vez e fica o resto da vida, então espero, porque isso é caro. E aqui vem até com as borrachinhas pra você trocar depois. E é isso. Ele não é a coisa mais linda. Ele é muito bonitinho, olha isso. Ele é rosa. Bem, de materiais é isso. O esfigmomômetro eu não comprei ainda, porque aqui no Brasil ele é barato, então eu compro por aqui mesmo. E ficava difícil trazer tanta coisa assim também, porque querendo ou não, são aparelhos que ocupam espaço e tem uma cota de quanto você pode comprar lá e atravessar a fronteira. Então eu comprei só o esteto mesmo, que era bem mais caro. Agora eu vou falar pra vocês qual foi a minha melhor aula. A minha melhor aula foi bem agora no final do semestre. Foi uma aula extra de histologia sobre esfregaço sanguíneo. O que é isso? A gente tinha estudado tecido sanguíneo e aí o professor fez essa aula extra pra quem quisesse, em que a gente fez uma lâmina de microscópio, a gente furou o dedo, pegou o nosso sangue, passou na lâmina, passou nos corantes de microscópio lá pra aparecer na imagem, e aí a gente colocava no microscópio e tentava identificar as células pelo formato, não um pouco pela cor, dependendo do corante, ficava com uma cor diferente, mas aí a gente tentava identificar, tipo, isso é o basófilo, isso é o neutrófilo, isso é o hemácia. Então foi muito interessante. Eu tenho a minha lâmina aqui. Essa é a minha lâmina, mas tipo, você olha e é só uma mancha roxa. Mas eu vou mostrar pra vocês agora um pedacinho de como foi essa aula e um pedacinho do microscópio, dá pra vocês verem direitinho as células. Então é muito legal, foi uma das melhores aulas. Primeiro período que é bem chata, na verdade eu não acho que seja só o primeiro período, eu acho que seja a faculdade toda, é que tem muito trabalho em grupo. Olha, teve matéria que eu cheguei a fazer 2 trabalhos em grupo dentro do mesmo semestre, para P1 e para P2, que são os métodos, que são as provas, né? Primeira prova na metade do semestre, a segunda prova no final do semestre. Então é muito trabalho, você fica louca. Tinha dia que eu cheguei a apresentar 3 trabalhos num único dia. Então realmente você pira com a quantidade de trabalho, é muita coisa. Isso é uma coisa boa pra quem precisa se enturmar, porque acaba precisando ter encontros pra estudar a matéria e sair a apresentação do trabalho. Então pra quem tem dificuldade de se enturmar, é muito bom, é ótimo pra fazer amizade, mas ocupa muito tempo de estudo, gente, isso é verdade. Outra coisa legal que a gente teve esse período também foi que, em conjunto das matérias de bioquímica e português e redação, a gente fez um banner, que é tipo esse que eu tenho aqui com a minha foto, só que baseado em algum tipo de, não biotecnologia, mas algum tipo de tecnologia da bioquímica. Por exemplo, o meu grupo fez sobre probióticos, então eu tenho uma foto minha com banner, eu acho, aí que eu vou colocar pra vocês. E aí a gente apresentou isso numa feira que teve na cidade, uma feira de tecnologia que teve muitas palestras. E aí cada grupo apresentou o seu, então foi bem legal. Deu trabalho pra fazer porque eu nunca tinha feito um banner na vida,
A gente teve que ir atrás de procurar tradução, porque tem que ser bilíngue, um monte de coisa, mas é bom pra aprender e foi bem divertido ficar lá apresentando. A pior parte do semestre foi pegar PF. Eu peguei PF em anatomia. Na verdade, eu até não achei ruim de pegar PF, porque quem acompanha o canal, assistiu todos os vídeos sobre medicina, sabe que eu passei na metade do 3º ano. Então, eu continuei estudando matérias do ensino médio para fazer o Enem em novembro. Então, eu acabei tendo que dividir o meu tempo entre ensino médio e faculdade. E claro que isso me prejudicaria de alguma forma. Então, eu acabei ficando de PF só em anatomia. E mesmo assim, foi só pro 4 décimos. Nem foi tanta coisa assim. Mas depois eu fiz a PF, foi tudo tranquilo. Mas eu nunca tinha feito uma prova de recuperação na minha vida. E foi uma ótima experiência, mas no final deu tudo certo, passei em anatomia e agora tem anatomia 2 no 2º semestre, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar o estado do Enem também, né, vai que as coisas mudam. Mas é isso, basicamente esse foi o meu primeiro período. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui embaixo nos comentários. Me mandar mensagem no Instagram, eu respondo todo mundo que me manda dúvida. Então é isso. Se você também tiver algum vídeo que você queira que eu grave, não sei, sobre um assunto de medicina que vocês tenham curiosidade, se quiserem eu posso fazer um vídeo respondendo perguntas, é só deixar aqui nos comentários. Então é isso, se inscrevam no canal por favor, deem um joinha nesse vídeo para me ajudar na divulgação e até o próximo. Tchau!